que leva o cabeleireiro a escolher a profissão? Por a gente não ter uma educação, um reconhecimento de uma profissão com nível superior, às vezes a gente é um pouco marginalizado mesmo, né? A profissão de cabeleireiro. Então ainda tem muitos paradigmas, estigmas, preconceitos em relação à profissão, assim, até como em relação à sexualidade, ou às vezes até, né, às vezes a pessoa fala de uma forma pejorativa que a gente não teve outra alternativa e acabamos nos tornando cabeleireiro. E, a grosso modo, a gente observa muito que a maioria dos cabeleireiros, eles se formam, digamos, ele herdou o salão dos pais, né? Acabou aprendendo o ofício com o pai, com a mãe, às vezes tentou outras profissões, acabou não dando certo e acabou se tornando cabeleireiro por uma única alternativa. Claro que existem muitos que se tornam profissionais mesmo e vão atrás de todo esse conhecimento para se profissionalizar. Mas é até engraçado, quando a pessoa é criança, a gente pergunta, a maioria das crianças elas dizem que querem ser médicas, querem ser dentistas, né? E outros tipos de profissões, mas às vezes o próprio trabalhar com a beleza ou com cabelos, ele acaba se tornando um pouco marginalizado. No meu caso, por exemplo, a minha família, eu sou descendente de japoneses, a minha família toda ela tem curso superior completo. Meus tios, meus pais, né, todos os médicos, advogados, engenheiros na família. E realmente, quando eu decidi começar a trabalhar com cabelos, eu sofri uma certa resistência em relação a essa decisão mesmo, né? Eu sempre falo que o estereótipo de cabeleireiro é ele ser homoafetivo, por exemplo, sabe? Mas eu relaciono isso, tem que ser bem delicado para falar, né? Esse é um assunto bem complicado mesmo. Mas isso tem relação direta com a sensibilidade artística que o homoafetivo tem, sabe? E é mais característico das mulheres, assim. Às vezes até os meus amigos, os meus colegas no meu salão, eles falam que eu tenho uma visão muito heterotop, eles dizem de uma forma pejorativa, porque o hétero ele realmente não tem tanta sensibilidade aguçada mesmo, sabe? O homem heterossexual, né? Então, desde pequeno eu sempre tive mais habilidade manual, habilidade artística, inclusive eu sou filho de artista plástica, né? E eu sempre tive mais habilidade e afinidade com coisas manuais e artísticas. Então eu já trabalhei com culinária, por exemplo, antes de começar com a área de cabelos, né? Era uma área que eu me identificava muito. E a transição ela foi relativamente fácil justamente por ter essa sensibilidade artística mesmo. Apesar da profissão ser extremamente rentável, inclusive o salário mesmo, né? Eu não gosto de falar salário, os ganhos mesmo, muitas vezes superam as pessoas com graduação com nível superior mesmo. Então, existe ainda um preconceito em relação à profissão, mas é infundamentada, né? Eu acho que é justamente só uma formalização de não ter o canudo. Porque se você analisar de uma forma, eu não quero menosprezar nenhuma outra profissão, assim, mas o cabelo, esteticamente falando, ele é a moldura de tudo, assim, sabe? Ele faz parte, dentro da imagem, a relevância de um cabelo, ela é muito alta, né? Diferentemente de um tratamento estético dermatológico, não desmerecendo outras profissões, ou às vezes até um tratamento dentário, assim, não é tão impactante quanto uma cor bem feita, quanto um corte bem executado, quanto uma escova bem elaborada, né? Para a imagem no geral, assim, sabe? Então, eu vejo sempre, eu até inclusive eu falo para a equipe, principalmente no momento pós-pandemia, assim, a gente trabalha com a autoestima das pessoas. Então, eu faço muita analogia com um final de uma guerra, por exemplo. A gente está cuidando das pessoas que estão com os traumas e feridas de guerra, sabe? Então, a gente tem que recuperar a autoestima das pessoas que passaram por grandes dificuldades durante a pandemia, sabe?
E a gente tem que resgatar tudo isso, a gente parece verdadeiros enfermeiros de guerra mesmo, sabe? E acho que é romantizar um pouco, mas é o que eu sinto mesmo. É o que eu sinto mesmo. Remuneração e o retorno financeiro, ele é uma consequência do seu trabalho, de quanto amor você deposita na coisa que você está fazendo, né? Então, eu acho meio charlatanice dizer que você vai ganhar dezenas de milhares de reais se você não vai se dedicar de corpo e alma e realmente, né, fazer as coisas, sair daquela sua zoninha de conforto mesmo para fazer as coisas acontecerem. Vai depender só mesmo de você. Durante a carreira eu já vi vários colegas, né, tirarem uma quantia boa mesmo, assim, cabeleireiros se tornarem milionários também, sabe? Inclusive eu tenho um colega que gosta muito de falar de investimentos e ele me mostra lá a carteira de investimento dele ali, sabe? E eu constato que ele é milionário, né? O que acontece muito aqui também no Brasil é a falta de educação financeira, não só na nossa profissão mesmo, né? Então, eu trabalhei muitos anos num salão onde todos os cabeleireiros tinham um carro acima de 100 mil reais, sabe? Isso há 15 anos atrás, então era até engraçado que no dia vencia os boletos todos ao mesmo dia e todo mundo se encontrava ali pagando uma bíblia de financiamento ali no banco, né? Então as pessoas não têm uma educação financeira adequada também na área da beleza, assim, sabe? Eu sinto muito isso. E o que agrava um pouco isso também é que a gente como MEI agora, que oficialmente a gente é MEI, não existem tantos direitos trabalhistas como uma aposentadoria, né? Isso dificulta um pouco, a gente tem que se cadenciar para ter uma previdência privada, sabe? Para fazer uma poupança, tentar construir um patrimônio para poder se sustentar na velhice.